Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E diz para o homem: porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual foi tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Oremos novamente. Senhor Deus, nós estamos diante de um dos textos mais lamentáveis de toda a Escritura. Porque tudo que sofremos nesse mundo é resultado dessas sentenças do Senhor, em reação ao pecado do homem. Mas nós vemos esperança nessa passagem. Por isso nós clamamos que o Teu Espírito abra os olhos do nosso coração, para que o Evangelho seja exposto a nós nessa noite, para que a gravidade do pecado seja bem clara, exposta diante de cada um de nós. Mas ao mesmo tempo, a tremenda graça do Senhor, graça salvadora, também seja exposta. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ajuda-nos a compreender esse conceito e a crer nessa verdade. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você fizesse uma lista dos motivos que levam as pessoas a se afastarem de igrejas fiéis à Bíblia, qual dos itens que você alistaria nessa página do seu caderno, qual desses itens estaria no topo? Eu não sei o que você está imaginando, mas para muitos a resposta aqui a essa pergunta seria: olha, as igrejas fiéis à Bíblia, elas estão cada vez mais vazias, ou as pessoas se afastam delas, porque falta uma ênfase em músicas emotivas nos cultos. Então se você fizesse assim, abaixasse as luzes e tivesse músicas no fundo da pregação, as pessoas se arrepiariam mais, elas ficariam mais emotivas e ficariam mais na igreja. Outras pessoas talvez diriam que é por causa da falta de diálogo com as mudanças da sociedade. Então, o mundo muda, por que a igreja também não muda? Então, porque a igreja não muda, é que as pessoas saem dessas igrejas. Porque o mundo está em movimento, e a igreja também deveria estar. Talvez outras pessoas alistariam o fato dessas igrejas exigirem um compromisso muito sério dos seus membros. É muita cobrança. É muita cobrança. Eu acho que a igreja deveria ser mais leve com esse negócio de membresia. O fato é que cada vez mais igrejas sérias são objeto de fuga das pessoas. Ao passo que igrejas que prometem um amor sem limites
prometem aceitação a qualquer custo, prometem músicas, costumes que são aceitos lá na sociedade, prometem uma falta de compromisso, prometem prosperidade, prometem sucesso, enfim, esse tipo de igreja está cada vez mais cheia. Qual que é o motivo disso acontecer? Eu diria que Gênesis 3, de 14 a 24, o texto que nós lemos, ele nos oferece uma boa parte da resposta para essa pergunta. Qual o motivo de igrejas fiéis à Bíblia serem objeto de fuga de muitas pessoas? Nós já vimos, pelas exposições passadas, que o homem e a mulher comeram do fruto que não deveriam comer. A mulher foi iludida pela serpente e levou o marido, que estava consciente do que estava fazendo, não iludido como a mulher. O homem também comeu, a mulher o levou a comer. E como consequência imediata, os dois ficaram com vergonha de si mesmos. Eles ficaram com medo de Deus e eles passaram a se justificar. Eles se esconderam, eles se cobriram e eles começaram a jogar a culpa quando Deus os confronta, a culpa do seu próprio pecado um no outro. Então o homem joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente, e como Samuel disse semana passada, a serpente poderia ter jogado a culpa na lagarta e a lagarta na formiga. Ninguém assume a culpa. Mas em meio a tanta coisa errada, mesmo assim, Deus agiu com paciência. Deus agiu com amor e Deus dava inúmeras chances de arrependimento para aquele casal. Quem disse que você estava nu? Comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse. O que foi que fizeste? Adão, onde estás? Confessa a tua culpa. Diga logo o que comeu. Se arrependa. Mas o homem não faz isso. Então Deus começa a proferir juízos, castigos, punições contra cada um dos personagens envolvidos nesse pecado. Eu quero propor a exposição desse texto aqui em 4 partes. 4 partes, 4 ações de Deus diante da queda da humanidade ao pecado. 4 ações de Deus diante do pecado do homem. 3 são declarações de juízo. E uma dessa ação é um ato de graça. 3 declarações de juízo e um ato de graça. Vamos à primeira parte. A primeira ação de Deus diante do pecado da humanidade foi o juízo à serpente. O juízo à serpente. Perceba novamente a leitura dos versículos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O primeiro ato de Deus é o juízo à serpente. Deus começa a punir cada responsável pelo pecado, e ele começa com a serpente. E o texto diz que por causa do que ela fez e o que a serpente fez, ela conduziu a mulher, ela induziu a mulher ao pecado, mas principalmente o que está por trás do ato da serpente é uma tentativa de frustrar os planos de Deus, de acabar com tudo o que Deus tinha criado. E o Senhor Deus então amaldiçoa a serpente dentre todos os animais da terra, e por causa disso nós lemos que a partir de agora a serpente vai rastejar sobre o seu ventre, sobre a sua barriga, e ela vai comer pó todos os dias da sua vida. Isso indica talvez que será que a serpente era diferente da maneira como a conhecemos hoje? Será que a serpente talvez andava, ou tinha patinhas, né? E não sei, não dá para afirmar, o texto não diz isso, mas o texto ele deixa bem claro de que ela é assim, do jeito que é hoje, por causa da maldição que Deus lançou sobre ela. E nós sabemos que Deus não está falando apenas com uma cobra. Deus está falando com a antiga serpente, com Satanás. Essa é uma maldição para Satanás. E dentro do juízo à serpente, que é Satanás, Deus lhe faz uma promessa: a descendência da mulher será inimiga da sua descendência. E essa briga vai acabar com você, serpente, ferindo o calcanhar da descendência da mulher, mas este descendente dela vai esmagar a tua cabeça. É isso que Deus diz para a serpente. Mas quem são essas descendências? O que será que Deus está dizendo aqui? Na verdade, se nós prestarmos devida atenção a essa passagem, nós veremos
que temos aqui diante de nós a primeira menção ao Evangelho em toda a Escritura. Aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho. A primeira vez em que Deus declara aspectos do Evangelho, porque perceba o que o texto está dizendo: a descendência da mulher será ferida pela descendência da serpente. Mas no final das contas, a serpente seria vencida por essa descendência da mulher, ou seja, quem irá vencer a antiga serpente virá como homem, como um filho daquela mulher. Paulo nos explica isso palavra por palavra, lá na carta aos Romanos, capítulo 16, verso 20. Te convido a abrir lá, Romanos 16, 20. O apóstolo Paulo diz: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Jesus Cristo é o descendente da mulher. Ele foi ferido pela serpente na cruz, mas ressuscitou e venceu a morte. E um dia toda a igreja, junto com Cristo, o corpo de Cristo, esmagará a cabeça de Satanás. No final Deus vence, no final Deus ganha. Porém, quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, a aparência é de que, na verdade, Satanás é quem está vencendo a batalha contra Deus. Pare para pensar um pouquinho nas notícias, as últimas que você tem visto na televisão, na internet. Satanás é quem aparenta ser o rei, o príncipe desse mundo. E a grande parte das pessoas parecem os seus súditos. O que impera no mundo é o mal. O que nós mais vemos na mídia é apenas calamidade, assassinatos, estupros, homicídios, crimes, assaltos, violências, vícios, desrespeito. Onde está a vitória que Deus prometeu? Onde está a derrota da serpente? Será que Deus esqueceu daquilo que Ele prometeu? Essas perguntas me fazem lembrar de uma série norte-americana que narra os fatos da Segunda Guerra Mundial. É uma série para quem gosta de guerra. Eu, particularmente, amo filmes assim. Tem que ter estômago para assistir isso. A série chama Band of Brothers, ou Band of Brothers. E essa série, ela narra os eventos da Segunda Guerra Mundial na perspectiva de soldados que estiveram em batalha. E eles vão relatando, e ao mesmo tempo há uma ficção expressando aquilo em imagens. E eu vou contar parte da série, não vou dar muito spoiler, né? Não do final, mas lá pelas tantas, a série diz que no dia D, que foi o dia chamado dia D assim, porque foi o dia em que os soldados americanos e os aliados, eles invadiram a Alemanha, e é nesse dia que Hitler se suicida, porque ele viu que ele tinha perdido a batalha. Então a batalha já estava ganha, o maior inimigo havia sido derrotado, mas os soldados alemães, eles ainda estavam vivos, eles ainda estavam nas trincheiras, no campo de batalha, dentro dos tanques, com os fuzis na mão. E eles sabiam que não seriam poupados pelos inimigos, os inimigos que estavam sendo vitoriosos. E por isso aqueles soldados alemães, eles continuavam em guarda, e com mais vontade ainda de combater os soldados vencedores, porque agora eles já iriam morrer mesmo. E é justamente isso que acontece nos nossos dias. Quanto mais próximo do fim nós estivermos, mais Satanás lutará contra Deus. Cada vez mais ele tentará fazer com que o povo de Deus desanime, com que o povo de Deus caia, seja destruído. Quanto mais o dia D de Deus, o dia de Cristo, o dia da volta de Cristo se aproxima, mais o inimigo vai usar os seus soldados para destruir a terra. E quem são os descendentes da serpente? Quem são os soldados de Satanás? Segundo Jesus, lá em João capítulo 8, verso 44, ele diz que os descendentes da serpente não são aqueles que nascem da barriga de Satanás, mas são aqueles que imitam as obras do diabo. Jesus diz: vós sois filhos do diabo, porque fazeis aquilo que ele faz. O diabo é o pai da mentira e vocês mentem. Então são essas pessoas que fazem o que a serpente faz, pessoas que negam a Deus, ou pessoas que odeiam a Deus, ou simplesmente pessoas que não obedecem a Deus. São pessoas que o diabo usa para atacar o povo do Senhor. No entanto, apesar disso tudo,
Como Jesus disse no próprio Evangelho de João, capítulo 16, verso 11, o príncipe desse mundo já está julgado. Desde o momento em que Jesus morreu e ressuscitou, Satanás já foi derrotado. Ali ele perde a batalha. Então a destruição do inimigo é certa, mesmo que não pareça. O diabo é um derrotado em busca dos seus últimos atos de suspiro. E essa é a primeira lição que nós devemos aprender desse texto, que no final Deus vence a serpente. No final Deus vence a serpente, por isso tenha esperança. Tenha esperança, porque os sofrimentos causados por Satanás nesse mundo, os sofrimentos contra a igreja, os sofrimentos na sua vida, eles um dia vão acabar. A vinda do Senhor Jesus é certa. Não há nada que Satanás faça que possa impedir a sua derrota. Mas ele vai tentar de tudo. Ele tentará de tudo para impedir que esse dia chegue. Ele não sabe que dia é, então a cada dia que passa, ele vem com mais ataques. Mas esse dia certamente chegará. E a palavra diz que é quando menos esperarmos. Por isso eu quero te desafiar a não desanimar se o mal cresce contra você. Não acredite na mentira de Satanás, de que Deus não te ama, de que Deus não quer o melhor para você, de que não vale a pena ser fiel a Deus, de que não vale a pena obedecer ao Senhor. Não se renda ao inimigo. Lembre-se sempre, todos os dias, de que o inimigo já foi derrotado na cruz. Satanás é apenas um moribundo, se contorcendo antes da morte. Ele é como uma serpente que foi cortada a sua cabeça, esmagada a sua cabeça, e o seu corpo ainda se move, mas a sentença já foi lavrada, é morte. Ele está nos seus últimos suspiros. Esse é o diabo. Nós devemos olhar para ele dessa maneira. Derrotado. O nosso texto continua, e eu quero te convidar agora a voltar para Gênesis novamente. No verso 16 nós temos a segunda ação de Deus diante do pecado. Se a primeira é o juízo contra a serpente, a segunda ação é o juízo à mulher. Acompanhe comigo novamente a leitura do verso 16. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Deus continua a punir cada responsável pelo pecado, e agora chegou a vez da mulher. E são duas consequências divinas ao que ela fez. Primeira consequência: a dor que ela sentiria na gravidez e no parto agora é multiplicada. Deus aumenta essa dor. Sabe o que significa, mulheres que já tiveram filhos? Que vocês sofrem tanto na gravidez. E não só na gravidez, mas na criação de um filho. As dores não são só naqueles primeiros 9 meses. Não é naquele momento em que nasce a criança, mas as dores continuam dia após dia. Todas essas dores são por causa do pecado original, por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Primeira consequência é essa. A segunda consequência é que o desejo da mulher a partir de agora será para o seu marido. Vamos com muita calma aqui. É óbvio que isso não pode significar que a sentença da mulher é ter desejo no sentido afetivo ou sexual pelo seu marido, porque o marido também sente isso pela esposa. Aliás, nós estamos lendo aqui uma consequência negativa para a mulher. Então o que nós temos aqui é juízo, não é bênção de Deus para a mulher. Seja o que for esse desejo, não é coisa boa, porque é castigo. Então nós podemos esperar que da mesma maneira com que as dores do parto multiplicadas são coisas ruins, essa consequência também será ruim. O sentido da palavra desejo aqui, ela não tem nada a ver com vontade de se relacionar com um homem. Ela é usada só mais uma vez em toda a Escritura, e justamente em Gênesis. E justamente no próximo capítulo. Então nós precisamos olhar em que contexto ela é usada, para que possamos entender o que significa esse desejo. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 7. Nesse texto,
nós lemos a fala de Deus diante de Caim. Caim está às vésperas de cometer o primeiro assassinato da história contra o seu irmão Abel. Ele ofereceu uma oferta mais ou menos, mas não era só a oferta que era mais ou menos, de uma maneira que Deus não tinha prescrito, mas um coração mais ou menos. Caim não estava muito aí para as coisas de Deus. E ao invés de resolver Deus, ele prefere matar o irmão. A culpa é do irmão. Igualzinho os pais, né? Igualzinho Adão e Eva. Só que antes disso acontecer, Deus diz algo para ele. Olha o que Deus diz para ele: se procederes bem, Caim, não te restabelecerá, o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado, Caim, jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Aqui, perceba, o desejo é usado no sentido de um anseio ou de uma vontade do pecado em dominar Caim, em tomar conta de Caim. Deus está dizendo: Caim, preste atenção no que está acontecendo. Você está irado, você está com raiva, e o pecado ele jaz à porta. E o sentido do termo aqui não é que ele está do lado de fora esperando uma brecha se abrir a porta, não é como se ele tivesse deitado do lado aqui ao pé da cama. É como uma fera que está só te olhando, só esperando você dar uma brecha. O pecado está do seu lado. O desejo do pecado é contra ti, o desejo do pecado é te devorar. Mas Caim, a ti cumpre amarrá-lo, segurá-lo. Você não vai me controlar, pecado. A gente sabe que Caim não faz isso, ele não ouve o conselho do Senhor, e o pecado devora ele, e ele devora o irmão dele. Portanto, dessa mesma forma com que a palavra desejo é usada no capítulo 4, nós podemos entendê-la no capítulo 3. Da mesma forma com que o desejo do pecado era dominar Caim, no capítulo 3, o desejo da mulher vai ser de dominar o seu marido. Então essa punição aqui, ela descreve a luta pelo poder que é travada até hoje entre o homem e a mulher. No entanto, mesmo que a mulher tenha o desejo de dominar o seu marido, o que o texto diz? Ele a governará. A mulher vai lutar com isso pelo resto da sua vida. Ela terá o desejo de dominar o seu marido, mas é ele quem a dominará. E de novo, isso não é uma coisa boa, porque isso é consequência da queda. E é por isso que nós vivemos em um mundo opressor, muitas vezes que maltrata as mulheres, humilha as mulheres. Porque tanto o desejo da mulher de dominar o marido é pecaminoso, quanto a maneira com que o homem domina a mulher. Isso significa, mulheres, que as suas dores insuportáveis no parto, diante desse juízo, são consequências da queda, mas mais triste do que as dores do parto é saber que esse desejo que você tem no teu coração, de liderar, de controlar o seu marido, o seu filho, o seu patrão, o seu pastor, o seu líder, isso é consequência, é resultado do pecado. Por isso vocês não deveriam se orgulhar de serem as líderes dos seus lares. Mulheres não deveriam se vangloriar por controlarem seus maridos. Se você é uma serva de Deus, você precisa se lembrar todos os dias que Deus não te criou para essas coisas. E esse desejo é maligno. Ele é consequência do pecado no seu coração. Lute contra esse desejo. Não permita que esse desejo te controle. Pelo contrário, quando o desejo de dominar o homem aparecer, domine esse desejo. Porque isso é para o seu bem. Deus não te criou para ser a líder do lar. Deus te criou para ser auxiliadora. E quando você vive dentro desse propósito, você encontra satisfação de vida, você encontra prazer, alegria. A sua existência passa a ter sentido, porque o Criador te fez assim. O seu viver passa a ser prazeroso.
Por isso, apesar da dificuldade que isso exige, não tome a frente dentro do lar. Não assuma o papel do seu marido. Não vista as calças do homem na sua casa. Ao invés disso, voluntariamente se coloque abaixo da liderança do seu marido, seja auxiliadora e não seja uma competidora. Porém, esse texto também desafia nós homens. Estava achando aí que era só para as mulheres, né? Cutucando a sua esposa. Tem para nós também. Porque o fato é que nós governamos a mulher, e isso não é algo bom. Porque é resultado da queda. O ato de, entre aspas, reinar sobre a esposa, sobre a sua irmã, sobre a sua mãe, sobre outras mulheres, é pecaminoso. Ou seja, você deveria lutar contra esse desejo no seu coração também. E não permitir que a tirania, que talvez o descaso ou a humilhação à mulher sejam hábitos na sua vida. Você deveria olhar para as mulheres com respeito, amá-las, tratá-las como Deus as trata. Porque em Cristo os nossos relacionamentos são refeitos. Em Jesus nós podemos agir com dignidade. Nós respeitamos e nós servimos uns aos outros, sem tirania, sem domínio ou sem maldade. Portanto, se você é um filho, você deveria respeitar a sua mãe tanto quanto você respeita o seu pai. Isso é muito difícil, né? É a mãe. A mãe pode falar 10 vezes. Quando o pai falar uma vez, aí eu tremo. Você deveria dar o mesmo respeito à sua mãe. Se você é marido, você deveria valorizar a opinião da sua mulher. Ouvir ela antes de tomar uma decisão. Não impor algo à força, mas conduzir a sua esposa pelo melhor caminho através do amor sacrificial. Se você trabalha e convive com mulheres, você não deveria achar que só porque a sua colega de trabalho é mulher, que você pode humilhá-la. Você pode tratá-la como alguém inferior a você, coisas que talvez você nunca diria para um homem, mas você diz para a mulher porque ela é mais fraquinha, né? Porque ela é mais sentimental, porque ela não vai devolver para você do mesmo jeito que um homem devolveria. Isso deveria ser vergonha para nós homens. Nós não deveríamos subestimar a inteligência, a capacidade das mulheres, não tratá-las como seres inferiores. Nós chegamos à terceira ação de Deus diante do pecado. E se você já não se segurou na cadeira, faça isso agora, porque o texto fica mais difícil ainda. A terceira ação de Deus diante do pecado é o juízo ao homem. E agora tem mais versículos para ele, de propósito. Versículos 17 até 19. Acompanhe comigo novamente a leitura. E disse para o homem: porque ouvistes a voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado. Porque és pó, e ao pó tornarás. O juízo ao homem. Depois de falar à serpente e à mulher, agora Deus deixa o seu juízo contra o homem por último, porque é mais severo. E já de início, Deus começa dizendo que o homem seria punido por 2 motivos. Note o detalhe no versículo 17. Primeiro motivo. Qual que é? Por ele ter atendido à voz da sua mulher. Segundo motivo, por ele ter comido do fruto que não deveria ter comido. Perceba então que, segundo Deus, a queda do homem abrangeu ao menos 2 pecados. E o primeiro pecado do homem não foi ter comido fruto. O primeiro pecado do homem foi ter ouvido a sua mulher, porque ela estava sendo enganada pela serpente. E ele sabia que ela estava enganada. Então o problema aqui, os maridos já estão cutucando as esposas, está vendo? Eu não posso te ouvir. Não é ouvir a sua mulher quando ela te aconselha.
O problema aqui é atender a sua mulher, mesmo sabendo que ela está errada, mesmo sabendo que ela está sendo conduzida por Satanás em uma mentira, e você, talvez para agradar a sua mulher, talvez para poupar de uma briga, talvez para fugir da responsabilidade, você diz: então vamos fazer o que você propõe. Talvez não por esse motivo, e sim por outros motivos. Tem muito marido que nunca ouve a sua mulher, e isso aqui está errado. Como nós já vimos, a mulher deveria ser consultada, deveria ser considerada antes de qualquer decisão do casal, mas também há maridos que sempre ouvem a sua mulher, sempre se submetem à sua mulher, mesmo sabendo que o conselho da sua mulher está errado. Escuta, meu amor, eu acho que nós deveríamos disciplinar Júnior. Juninho está fazendo muita coisa errada. Não, nós não vamos fazer isso. Então tá bom. Escuta, amor, eu acho que nós deveríamos ir na escola bíblica dominical, porque estão ensinando sobre a escritura lá, e nós deveríamos aprender um pouco mais sobre a palavra. Nós não vamos, eu preciso dormir. Então tá bom. Escuta, amor, eu acho que a sua mãe está tendo muita liberdade dentro de casa e isso não está sendo bom. Ela está chegando e mudando as coisas de lugar e ela quer dizer como eu devo liderar o lar. Não, é minha mãe. Então tá bom. É por isso que Deus diz: então você vai sofrer, homem. Mas também veja que por causa do pecado do homem, a terra é amaldiçoada. Pare para pensar, a terra tem culpa do quê? Quem pecou foi o homem, e a partir de agora a terra é amaldiçoada e o homem vai ter de trabalhar e se cansar para conseguir sustento da terra. A terra vai produzir espinhos, vai produzir ervas daninhas, em outra versão diz cardos e abrolhos. O que o texto está dizendo aqui é tudo aquilo que atrapalha agora a produção de mantimento, de alimento. E o homem vai ter que cultivar a terra para ter o seu sustento. Lembra que no jardim ele tinha todas as árvores que davam fruto, ele não precisava trabalhar para comer, agora ele vai ter que trabalhar para comer. E ele vai suar. E perceba algo que antes deveria ser feito somente por prazer e adoração a Deus, que era o trabalho. O homem foi colocado no jardim, Deus colocou ele lá para cultivar e guardar o jardim. Ele não ia trabalhar para comer, ele ia trabalhar por satisfação, por adoração a Deus. Mas agora vai ser feito como uma sentença. Você vai ter cansaço ao fazer isso. Você vai ter preguiça. Você vai passar a maior parte da sua vida fazendo isso. Você vai comer penosamente o pão que granjeaste. Você vai ter que trabalhar, isso vai exigir esforço, isso vai causar fadiga, e você vai fazer isso por toda a sua vida, esses míseros anos que você terá, até que você volte à terra e morra, porque você foi tirado de lá, e a consequência final do seu pecado é a morte. Você rejeitou tudo o que eu te ofereci, de presente, de graça, e é isso que o pecado vai causar em você. Dentre tantas coisas que nós podemos aprender desses versículos aqui, algumas são muito claras. Eu queria propor 3 destaques. O primeiro destaque desse juízo de Deus ao homem é que a maior culpa de Adão foi a falta de liderança e de proteção à sua esposa. Foi por isso que ele foi cobrado em primeiro lugar. E é justamente nessa área que muitos homens falham hoje em dia. E é justamente sobre isso que Deus nos cobrará como homens. Por essa causa, nós homens precisamos liderar e proteger as nossas esposas das artimanhas de Satanás. Nós é quem seremos cobrados se nossas esposas derem ouvidos ao diabo. Constantemente nós temos dito isso nas reuniões dos homens. Os homens do lar, os pais de família, são pastores dos seus lares. Se a sua mulher acredita numa doutrina herética, se a sua mulher tem uma prática contrária às Escrituras, você é responsável, homem. Você é o pastor dela. Você deveria doutrinar a tua mulher, você deveria doutrinar os teus filhos, você deveria sentar e estudar a Bíblia com eles, você deveria ler livros de teologia sistemática, você deveria tomar nota no sermão, você deveria repregar o sermão para a sua família. Porque quando a sua família se distancia da doutrina correta, a culpa é tua, a responsabilidade é tua.
Não adianta jogar culpa no líder dos jovens, não adianta jogar culpa no pastor, no professor do ministério infantil. É tua, homem. Nós seremos cobrados. Não só se falhamos na proteção, na instrução, na liderança dos nossos lares, mas também se nós dermos ouvidos às nossas esposas, mesmo sabendo que nossas esposas estão erradas ou estão sendo enganadas pela serpente. Então o desafio aqui: não sejamos covardes, omissos. Encaremos a nossa responsabilidade na liderança. É o nosso papel aproximar a nossa esposa do Senhor, ao invés de ouvi-la quando ela está sendo enganada pelo pecado. O segundo destaque desse juízo de Deus contra o homem é que a terra, que não tinha culpa nenhuma, foi amaldiçoada e não o homem. Interessante, né? Se há alguém que merece maldição aqui, é o homem, né? Na verdade, nessa passagem aqui, Deus amaldiçoa apenas a serpente. Maldita és tu dentre todos os animais, e agora amaldiçoa a terra. E dizer que algo é amaldiçoado por Deus é afirmar que isso está fadado à ruína. Algo amaldiçoado é algo que será destruído. Não há esperança para algo amaldiçoado. E é por essa razão que nós podemos ter absoluta certeza de que a serpente vai ser derrotada no último dia. Por isso falamos já sobre isso nessa noite. E é por isso também que nós lemos na Escritura que esse mundo será refeito. Então hoje a natureza geme. Nós vimos nessa semana queimadas e mais queimadas. Nós tivemos uma segunda-feira totalmente nublada, às 3 da tarde. E por causa disso, por causa da maldição que Deus irrompeu sobre a terra, é que nós vemos não só poluição e atrocidades que o homem causa à natureza, mas a própria natureza ela devolve com catástrofes climáticas, porque a terra ela está sendo destruída, porque ela foi amaldiçoada. São os efeitos do pecado. Mas haverá um dia em que Deus transformará esse universo num novo céu e nova terra. Deus refará dessa criação um mundo perfeito, sem poluição, sem morte, sem veneno, sem pecado, sem maldição e sem serpente. Mas perceba que, apesar de amaldiçoar a serpente e a terra, Deus não amaldiçoa o homem. Sabe por quê? Sabe por que Deus não amaldiçoa a mim e a você? Porque há esperança para nós. Deus não nos amaldiçoou porque há esperança ainda para a humanidade. E aqui está o terceiro destaque desses versículos. A morte não faz parte do plano original de Deus. A morte não faz parte do plano original de Deus. É por isso que muitos de nós fogem do assunto, né? Olha, quando eu morrer, deixa isso aqui. Não, fala isso não. Bate na madeira. Não, nada de morrer, o que é isso? Tira esse assunto dentro da minha casa. Nós fugimos do assunto, não é? É por isso que nós encaramos um velório com tanta dificuldade. Aquilo não faz sentido. Nós não fomos criados para contemplar a morte. Por quê? Porque a pessoa, eu não vou vê-la mais. Porque a morte não estava no plano de Deus. Nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a vida. Toda a morte, como nós cantamos, e o sofrer é culpa do pecado de Adão. E esse mesmo pecado que agora habita em nós. A pergunta é: será que então há solução para a morte? Será que há cura para a maldição do pecado? Finalmente, a resposta a essas perguntas está no nosso último ponto dessa noite, que é a quarta ação de Deus diante do pecado. É a demonstração de graça ao casal, o ato de graça. Olha o que os versículos 20 a 24 nos dizem. Adão chamou Eva à sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden,
para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. A demonstração de graça ao casal. Depois do juízo de Deus, os 3 juízos, agora nós vemos 3 cenas de graça. Primeira cena, a reação do homem. Olha o verso 20, que interessantíssimo. Depois de ouvir cada sentença do juízo de Deus, o homem toma uma atitude que talvez resuma o que ele sentiu depois de ouvir tudo que Deus falou. O homem vira para a mulher e ele dá o nome dela de Eva. E o texto diz, porque ela agora será mãe de todos os seres vivos. É justamente esse o significado da palavra Eva, vida. Perceba que Adão, ele sabia lá atrás, Deus já tinha dito para ele, que se ele desobedecesse ao Senhor, ele morreria. Tanto ele quanto a sua mulher. Mas como nós vimos domingo passado, o homem não morreu quando comeu do fruto. Não imediatamente. E Deus então demonstrou a sua graça, dando para o homem ainda muitos anos de vida. Não só isso, mas o Senhor ainda prometeu que um dos filhos deles iria consertar todo o estrago feito pelo pecado. E o homem não só creu nessa promessa de Deus, como colocou na sua mulher o nome de Eva, que significa a mãe dos seres humanos. Então isso era pelo menos uma demonstração de confiança em Deus. E quem sabe talvez uma demonstração de arrependimento. Por que não? Pelo menos agora Adão toma uma atitude correta. Ao invés de ser negligente, ao invés de ser acusador, de não cuidar da sua esposa, agora ele valoriza a sua esposa e agora ele crê naquilo que Deus disse, virá um descendente. Nós não vamos morrer antes que esse descendente apareça. A segunda cena é a reação de Deus no verso 21. Depois de tudo isso, Deus faz ao homem e à sua mulher vestimentas de peles de animais. Você lembra como é que o homem e a mulher esconderam a sua nudez? Parece ridículo, né? Mas eles arrancaram folhas de figueira, fizeram ali uma cinta e colocaram na sua nudez para se esconder. Só tinha eles dois lá no jardim. Então se escondendo de quem? Um do outro. Mas para Deus isso não estava bom. E conforme Deus tinha dito, por causa do pecado dos dois, a morte agora entrou no mundo. Mas antes que eles morressem, perceba o que Deus está fazendo aqui. É outro que morre no lugar deles. Antes que eles morram, é algum animal que morreu para cobrir a vergonha daquele casal. É aqui que nós podemos identificar o sacrifício do primeiro animal na história, para que a vergonha daquele casal fosse coberta diante de Deus. E detalhe, quem é que executa o primeiro sacrifício para cobrir a vergonha do pecado na história? Deus. Deus não diz, vão lá e matem um animal e tragam para mim. Não, é Deus quem faz. Preste atenção nisso, tá? A terceira cena que nós vemos no texto, no desfecho, está nos versículos 22 a 24, é a sentença final de Deus. Então, como conclusão a tudo que aconteceu, Deus novamente volta a falar consigo mesmo. Faz tempo que isso não acontece lá. Aconteceu lá no capítulo 1, Deus fala consigo mesmo, com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. E Deus diz, olha, o homem se tornou como Deus. Ele conhece o bem e o mal. Ele conhece o certo e o errado. Ele conhece a inocência e o pecado. E aquela promessa que a serpente fez à mulher se cumpriu, mas não do jeito que a mulher queria. Eles se tornaram como Deus, mas apenas no conhecimento do bem e do mal. Por causa disso, para que o homem não comesse da árvore da vida, perceba, a árvore da vida daria ao homem uma condição de vida eterna como pecador. Deus então expulsa o homem do jardim. Agora o homem vai lavrar a terra para conseguir o seu sustento. Ele não teria mais a presença e nem a provisão de Deus, e a partir desse momento o homem está eternamente separado de Deus por causa do seu pecado. Mas perceba que essa separação é algo bom para o homem. E por que é bom? Porque a expulsão do Éden foi um ato de misericórdia de Deus para a humanidade. Porque não fosse isso, nós sabemos que aquele casalzinho, 10, a primeira coisa que eles fariam, qual seria? Depois que Deus virasse as costas e saísse do jardim,
estender a mão para comer da árvore da vida, né? Vamos ver se a gente apaga o erro que a gente cometeu. E viveriam eternamente na condição de pecadores. O que Deus está fazendo, eu estou preservando vocês de viverem para sempre desse jeito. E Deus então não só expulsa o homem do Éden, mas perceba no verso 24, Ele coloca anjos para guardarem o jardim, e esses anjos estão ali para impedir que o homem volte para o jardim. E Ele coloca também uma espada flamejante que se movia, difícil entender isso aqui, né? Uma espada que ficava andando sozinha ali em volta do jardim. Mas ela protegia o caminho de volta para a árvore da vida. Isso identifica que a partir de agora, para se chegar até Deus, para se chegar à vida eterna, há uma espada entre Deus e o homem. Para que esse relacionamento possa ser reconectado, possa acontecer novamente, alguém tem de morrer. Alguém tem de enfrentar essa espada. Sangue precisa ser derramado, porque uma ofensa infinita contra um Deus infinito foi cometida. E em apenas alguns versículos, Deus nos ensina tanto sobre a sua própria provisão contra o pecado. Lembra que eu falei para você prestar atenção? Quem é que faz o sacrifício? Em primeiro lugar, Deus demonstra para nós nessa passagem que é necessário arrependimento da nossa parte pelos nossos pecados, e parece que foi isso que aconteceu com Adão. Mas não só isso, Deus nos ensina que nós devemos crer na promessa dele, de que haverá um descendente que irá restaurar toda a ordem. Somente Deus pode restaurar o homem caído. Em terceiro lugar, Deus mostra que sozinho o homem não pode apagar o seu pecado, porque o homem não consegue, isso é impossível. O homem merece a morte por causa do que fez. Por causa das suas obras, o homem merece o castigo. Sozinho ele não produz nada de bom. Pare para pensar um pouquinho em Adão. Olha o que Adão fez. Primeiro, esse homem não ensinou a sua esposa direito, e nem protegeu sua esposa quando a serpente apareceu. Segundo, ele não obedeceu uma ordem só que Deus tinha dado. Terceiro, ele joga a culpa do seu pecado na mulher. E depois ele tenta esconder a sua vergonha com folhas de figueira, folhas de uma árvore que vão secar dentro de algumas horas. O homem sozinho não consegue apagar o seu pecado. Se você entrar dentro de uma igreja todo domingo, se você ler a sua Bíblia, se você fizer coisas boas, você não vai conseguir apagar a sua vergonha. Você continua nu diante de Deus. Essas folhas são inúteis. Mas em quarto lugar, além de tudo isso, Deus demonstra que por causa do nosso pecado, sangue inocente deve ser derramado. Aquele animal não tinha culpa nenhuma do pecado do casal. Mas para que o homem e a mulher pudessem ser libertos da vergonha do seu erro, aquele animal teve de ser sacrificado. E da mesma forma hoje não é diferente. Por causa dos nossos pecados nós merecemos a morte. Nada do que nós façamos pode apagar a nossa vergonha e nossa culpa diante de Deus. E só uma iniciativa de Deus pode nos restaurar. Sangue inocente teve de ser derramado no nosso lugar. O sangue do seu próprio filho. O sangue do cordeiro sem mácula. Aquele que ele havia prometido para Eva que viria, foi derramado. Jesus não tinha culpa nenhuma dos nossos pecados, mas mesmo assim morreu naquela cruz no nosso lugar. E hoje, o seu sangue derramado é o que nos dá livre acesso a Deus. Jesus enfrentou a espada. Jesus se ofereceu para a morte, para que assim nós pudéssemos encontrar reconciliação com Deus. E é interessante que essa capa, essa pele de Jesus, quando cremos nele, é colocada sobre nós. Quando nós cremos em Jesus, é como se Deus pegasse as vestimentas de Cristo e colocasse sobre nós. A pele do Cordeiro nos cobre. Deus não olha mais o nosso pecado, Ele vê o seu Filho. Deus já tomou a iniciativa para nos restaurar. A pergunta é: você já aceitou essa proposta de restauração? Sozinhos nós nunca poderemos apagar os nossos pecados. Eu quero concluir a minha fala destacando 3 lições finais sobre essa passagem para os nossos corações. A primeira lição é que Deus pune cada responsável pelo pecado. Isso ficou muito claro no texto. Não há sequer um responsável pela queda que conseguiu fugir das consequências amargas dos seus atos. Deus puniu a serpente sem ao menos ouvir a serpente. Deus não deu chance para ela falar.
Deus puniu a mulher e o homem, apesar das desculpas, das justificativas que eles faziam. Por isso nós precisamos saber que não dá para se esconder de Deus. Nenhuma justificativa pelo nosso pecado vai nos isentar da culpa por eles. Nós podemos jogar a culpa pelo que nós fizemos nos outros, nós podemos tentar, mas no final das contas Deus sempre dirá para nós: não interessa. Não interessa, foi você quem pecou, e é você quem vai ser cobrado pelo pecado. Então nós devemos parar de jogar a culpa do mal que nós fazemos nos outros e assumir a nossa responsabilidade diante do pecado. Nós precisamos parar de dizer assim: ah, mas a culpa da minha ira é da minha esposa, você me irou. Ou eu não obedeço a Deus por causa do marido que Deus me deu. Ou aquela desculpa bem sem vergonha: olha, eu cometi adultério por causa da ausência da minha esposa, porque ela não cumpre o papel dela em casa. Eu sou desse jeito por causa da criação que eu tive em casa. Você não sabe o que eu sofri, você não sabe como foram os meus pais, então a culpa é dos meus pais. Olha, eu sou um assassino, eu sou um ladrão, eu sou um bêbado, eu sou um viciado, eu sou um imoral, eu sou uma mentirosa, eu sou uma pessoa amargurada. Tudo isso pelo que as pessoas fizeram comigo. Eu não sou responsável pelas coisas que eu faço. Tudo bem, essas coisas podem sim ter sido motivadoras, influenciadoras para o seu pecado, mas o seu pecado sempre continuará sendo o seu pecado. Nós não somos culpados pelo que fazem conosco, mas somos plenamente responsáveis pela maneira com que nós reagimos a isso. Então que nós assumamos nossa culpa, reconheçamos que fomos nós quem pecamos. Quanto mais rápido isso acontecer, mais fácil será para resolver as coisas com Deus. Porque quanto mais tempo a gente esconde a nossa culpa e nós acusamos uns aos outros pelos nossos erros, mais dura será a nossa vida. Sexta-feira falaremos sobre perdão e começaremos com amargura. Quanto mais tempo você demorar para assumir que você é uma pessoa amargurada, que não perdoa, que não resolve as suas questões, mais você sofre. Nós precisamos nos lembrar que não dá para fugir das consequências do nosso pecado. Por mais que nós tentemos nos esconder, fugir de Deus, uma hora ou outra o justo juízo de Deus nos encontra. Segunda lição: Deus nos dá a oportunidade de reconciliação com Ele. Graças a Ele por isso. Isso fica muito nítido em como Deus tratou o casal. Deus não matou eles na hora do pecado. Deus prometeu que haveria um descendente que restauraria tudo, e Deus ainda providencia as roupas para cobrir a nudez dos dois. Isso significa, queridos, que não importa o tamanho do mal que você causou, o tamanho da confusão que você entrou, o tamanho do buraco em que você está. Não importa a profunda escuridão que o caminho do pecado tenha te levado, ainda há esperança de salvação. Deus está dizendo: olha, eu não deixei você à mercê do pecado. Há uma porta aberta para a reconciliação. Mas é necessário confiar na promessa de Deus. Você precisa confiar que Jesus é a solução definitiva de Deus contra o pecado. Você precisa depositar sua esperança na obra de Cristo na cruz, descansar de que é isso que vai te livrar no juízo final. Mas há algo interessante aqui. Não basta apenas dizer que creu. É necessário, a exemplo de Adão, agir conforme essa sua crença. Você precisa colocar sua fé em prática. Porque a fé sem obras é morta, e obras sem fé é legalismo. Então, se você creu, então haja conforme essa sua fé, obedeça a Deus, mude o seu viver, abandone o pecado, busque a santidade. Isso vai mostrar que de fato você creu. Mas também lembre-se de que nada do que você faça pode apagar os seus pecados. Não são obras que te salvam, não são aquelas folhas de figueira que cobrem a sua nudez. É só a pele de um cordeiro sem defeito, o sacrifício de Cristo. É por causa dele que você é perdoado. É justamente aqui que entra a nossa terceira e última lição. Que Deus não anula a gravidade do pecado. Em momento nenhum Deus faz isso. Entre o homem pecador e o Deus santo, há a espada. O pecado é o que separa o homem de Deus, e só a morte pode pagar essa dívida. Então eu quero que você pense sobre isso. Se você morrer, tudo acaba. E essa morte é a punição eterna no inferno, não só física, mas eterna. O castigo eterno pelos seus pecados. É por essa razão que na cruz Jesus toma sobre si a nossa culpa.
No Calvário, Jesus enfrenta a punição do inferno por nós. Mas se você nunca se entregou a Cristo com fé, e não pensa fazer isso tão cedo na sua vida, saiba que o que te espera é a espada. Você vai sofrer, como as consequências do pecado disseram aqui para Adão. E no final, quando achar que vai descansar, você vai sofrer mais ainda. Vai encarar a espada, da qual você tanto foge hoje em dia. Por isso, Deus diz: assuma a sua culpa, se arrependa dos seus pecados, confie no meu Cordeiro que tira o pecado do mundo. É isso que Deus nos convida a fazer nessa noite. Sabe qual que é para mim, baseado nesse texto, um dos maiores motivadores para que as igrejas fiéis à Bíblia sejam cada vez menos preferidas, negligenciadas pelas pessoas? Ao passo que igrejas centradas no homem, aquelas igrejas que só pensam em benefícios terrenos, estejam cada vez mais cheias. Eu creio que o homem tem se esquecido da gravidade do pecado. Hoje em dia não se pensa mais no quão terrível é o nosso pecado diante de Deus. Isso ficou relativizado. Não se pensa mais em como o pecado nos afasta do Criador. Não se considera mais que entre o Criador e nós há a espada. Você não pode chegar diante de Deus sem a morte. Ou você chega diante de Deus com a sua morte, ou com a morte de Cristo. Esse é o salário do pecado. É isso que nós deveríamos crer, viver e pregar para as pessoas. Então o maior problema do homem é o seu pecado contra Deus, e esse é o motivo de tantas igrejas que não ensinam isso estarem cheias. Porque é uma mensagem gostosa de ouvir, doce, palatável. É uma mensagem que diz: viva do seu jeito. Aqui é só mais um dia na semana. Aqui é para reabastecer suas energias, para você ter vigor durante a sua semana. A gente não condena pecado. Isso é gostoso de ouvir. Porque por natureza o homem ama mais o pecado do que a Deus. Nós precisamos lutar contra isso. E nos certificar de que nós estamos lutando contra o nosso pior inimigo. Não é Satanás, é o nosso próprio pecado. Que Deus nos ajude. Amém?